Graça e paz, vamos continuar falando a respeito da restauração de todas as coisas, das promessas de vitória de Deus para a sua igreja, para aqueles que estão em Cristo, aqueles que andam no caminho de Cristo, na verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e somente através dele nós vamos receber todas as promessas. A primeira promessa é o batismo com o Espírito Santo. E daí vem a vitória sobre os nossos inimigos. E vem uma promessa de Deus de que a sua glória encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. E nessa mensagem nós queremos estar mostrando, eu quero estar demonstrando pela unção, pela revelação do Espírito Santo, este caminho da vitória, este caminho da glória de Deus para encher toda a terra, o caminho que a igreja precisa traçar. Ela precisa andar neste caminho, que vai exigir uma restauração, um arrependimento, um conserto, uma volta ao primeiro amor, uma volta à prática das primeiras obras, como encontramos ali no Apocalipse. Então tudo irá se consumar. As promessas de Deus vão se cumprir. Nós andaremos em vitória e veremos então ser colocados nossos inimigos por escabelo dos nossos pés. Estarão como estrado dos pés. Não veremos mais à nossa frente os inimigos. Então é a vitória da igreja. É a glória de Deus, é a vitória do Senhor, é a vitória do povo de Deus sobre a face da terra. Então nós temos essa promessa, erramos na primeira reforma, erramos no caminho da igreja, erramos talvez lá desde algum período da igreja primitiva, logo após o primeiro movimento apostólico, a igreja se afastou, se desviou da conduta, do caminho que deveria andar, e nós temos aqui a revelação deste retorno para este primeiro amor. É um retorno para a palavra, é um retorno para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, realmente para a palavra, sem desvio, sem perseguição a nenhum grupo religioso, porque essa perseguição impede que nós venhamos a praticar toda a palavra de Deus, porque temos rejeitado o texto da palavra de Deus que o outro grupo pratica. Nós temos que somar. Nós não podemos rejeitar a palavra de Deus porque um outro grupo pratica primeiro. Começou a dar ênfase a este texto, a Jesus, a sua palavra, porque se nós fizermos isso, se nós entrarmos com essa palavra de contenda, com essa palavra que simplesmente nos faz querer ser superior aos outros, apenas nos faz querer destruir a outra denominação, impor a nossa, mas se para impor a nossa nós temos que destruir uma prática que essa outra denominação faz dentro da palavra de Deus, nós estamos todos errados, e é por isso que nenhum grupo cristão consegue uma vitória tão grande no seu ministério, não consegue alcançar as promessas de Deus. Mas aqui nós temos uma revelação do Espírito Santo, e ele conosco aqui falando, ensinando. Este caminho está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo de número 30, que diz assim: Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Então, Pedro está aqui pregando e falando a respeito de Davi como profeta, dizendo da promessa de que o Cristo, o Messias, o ungido, o escolhido, o primogênito dentre os mortos, o primogênito entre os herdeiros de todo o poder, tudo que Deus tem para os seus escolhidos, esse seria descendente de Davi e seria o Messias, o Cristo, anunciado pelos profetas, anunciado por Moisés. Então este é o caminho da vitória. Cristo,
mas nós vamos ver esse entendimento da mensagem de Cristo e de que Cristo vai um pouco além do que as nossas doutrinas humanas, do que as nossas denominações têm pregado até aqui, têm entendido até aqui, tem estado aquém, tem estado restrito, tem restringido a mensagem de Cristo por contenda e vanglória e disputas de posição, disputas de privilégio, disputas para quem tem uma melhor doutrina. Mas sempre nessa disputa acaba-se negligenciando o que o outro faz, fugindo do texto, que o outro dá ênfase. A sua doutrina, a sua denominação foi levantada em cima daquela ênfase, por isso algumas outras se negam sequer a ler, a anunciar, por isso estão fugindo da verdade. Enquanto não conhecerem a verdade, não serão libertos e não terão vitória sobre o mal, sobre o diabo, sobre o inferno, e a glória de Deus não estará sendo levada todo mundo até os confins da terra por causa destas deficiências. Então nós vamos ver aqui a mensagem de Cristo, que nos dá a vitória. Versículo 31. E antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, veja bem, Jesus venceu, ele é o caminho da vitória. Ele é o que nos ensina sobre essa vitória. Nós temos que seguir a Cristo. Ele venceu o inferno, a morte, o diabo, a corrupção, venceu todo o mal. Deus ressuscitou a este Jesus pela sua vida, pelo seu caminho, porque ele foi fiel até a morte, morte de cruz, porque ele propôs nos amar e amou até o fim. Não abandonou, não deixou a cruz, não nos abandonou. Ele foi fiel e nos amou até a morte, morte de cruz. Então, o versículo 33 diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então ele foi exaltado pela destra de Deus. Tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, Deus o exaltou. Deus fez esta referência. Ele é digno de receber, porque ele venceu. O Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que é recebido lá, conforme descrito no Apocalipse, que ele venceu e abriu, tem poder para abrir os selos, o livro com os seus selos, e para revelar o que vem, e para trazer então a consumação de todas as coisas, a glória de Deus, a vitória do Senhor, a vitória do reino de Deus sobre o reino das trevas, sobre todo o mal, a glória de Deus vindo sobre a terra. Ele foi exaltado pela destra de Deus. Este caminho é um caminho estreito, é uma porta estreita. Somente pela revelação do Espírito Santo, por essa unção, por este poder, é que nós podemos entrar e entender e receber e viver, praticar corretamente a palavra de Deus, corretamente entendida, e anunciar ao mundo e ganhar o mundo, e vencer todos os inimigos da palavra de Deus. Este é o propósito de Deus, que nós venhamos então a pregar este evangelho a toda criatura até os confins da terra, e termos esta unção recebido por Jesus quando chega no céu, exaltado pela destra de Deus, chega então, é coroado, está à direita do Pai, é exaltado, ele venceu a morte, ele venceu a mentira, venceu o diabo, venceu o inferno, ressuscitou, foi exaltado pela destra de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Então, quando ele recebe a primeira promessa, no céu, por chegar ao céu, a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis, o poder do Espírito Santo, que é a marca, é o penhor, é a prova, tanto de que ele chegou ao céu e lá recebeu o Espírito Santo, Jesus, como de que nós somos co-herdeiros com ele.
E ele prometeu que o que ele recebesse lá no céu, ele estaria compartilhando conosco. Ele vai compartilhar todas as coisas. Mas a primeira coisa que ele recebe, ele já compartilha, que é o Espírito Santo. Então agora nós vivemos com o Espírito Santo e é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Este Espírito veio sobre a minha vida, este Espírito habita em mim e por isso estou aqui para anunciar este caminho de Cristo, esse batismo com o Espírito Santo, esta promessa derramada sobre nós, o que isso significa e o caminho do Espírito Santo para nos conduzir agora, que Ele está conosco, nos conduzindo à vitória. É necessário uma correção, é necessário um arrependimento, é necessário que nós estejamos voltando ao primeiro amor, voltando a este amor a Cristo, amor ao próximo, amor a Deus, possamos viver em amor, em comunhão. E Jesus já anuncia numa palavra profética: sereis conhecidos de todos pelo amor. Quando o mundo ver este amor em nós, o mundo vai se converter. E é chegada a hora de nós estarmos convocando todo o povo de Deus para voltarmos ali ao Pentecostes, para voltarmos ao Espírito Santo, voltarmos ao primeiro amor, sermos todos revestidos de poder. Então a igreja vai sair por todo mundo, vai até os confins da terra, batizada com o Espírito Santo, os sinais vão seguir os que crerem, seremos cheios do Espírito Santo, receberemos poder e vamos alcançar a vitória. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, neste relacionamento de Deus, neste início, quando disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, essa é a revelação. Quando Jesus é exaltado e é colocado pelo Pai à sua direita, senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então ele recebe o Espírito Santo. Nessa sequência, ele derrama sobre nós o Espírito Santo e está encaminhado o processo para a vitória sobre todos os inimigos, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, para colocarmos todos os inimigos da verdade, da justiça, do amor, da glória de Deus, todos os inimigos da igreja, todos os inimigos do Senhor, para que todos eles sejam colocados por escabelo dos pés de Cristo e nós junto com ele, reinando e também marchando em vitória, é necessário este procedimento, receber a promessa do Espírito Santo, este poder. É esse poder que vai nos dar a vitória sobre os nossos inimigos. É este poder que leva a igreja à conquista. Mas este poder é acompanhado do amor. O amor ao próximo, o amor a Deus, o amor ao Cristo, o amor à palavra, o amor que nos impulsiona, que leva o Espírito Santo a vir, se agradar de nós, o Senhor nos escolher e nos motivar nessa força. Vai nessa tua força, na força do amor que quer ver todos abençoados, todos adorando a Deus, todos na presença de Deus. Então, quando há essa força, nós agradamos a Deus, Deus nos dá o caminho da vitória. Deus nos batiza com o Espírito Santo e somos impulsionados para esta vitória. Então, este caminho que é apresentado aqui é um dom, é uma revelação do Espírito Santo, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então vamos colocar, porque a palavra de Deus está dizendo que eles serão colocados. Então creio que nós estamos aqui para este tempo de vitória, tempo de tomar posse da terra prometida, como falamos no último estudo, aquela mesma promessa ali que Deus faz para Moisés, Deus faz para nós agora em Cristo. A terra prometida agora é toda a terra, até os confins da terra. Este mundo inteiro para Cristo.
até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. É que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas vamos seguir o texto, a palavra, a revelação que está aqui nesse texto. Nós já vemos que Cristo nos revelou. Seremos conhecidos de todos pelo amor. Então, quando o amor prevalecer, quando o amor for a essência da igreja, a essência do cristão for o amor, então o mundo vai crer. O mundo vai conhecer a glória de Deus. Porque Deus conhece o homem. Deus nos criou, Deus conhece o coração, Deus conhece a mente. Deus sabe o que vai tocar no coração de toda a humanidade. Mas somente quando a igreja for restaurada, somente quando a igreja andar no caminho do Senhor, entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito, o caminho da justiça, da verdade, é que conhecendo a verdade nos libertará para contemplarmos a glória de Deus, a verdade de Deus, da palavra de Deus completa, na sua essência, realmente conforme Deus propôs, conforme Deus quer. E somente é alcançado dessa forma, por este caminho, pelo caminho da presença do batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos andar por este caminho, nós vamos estar buscando em oração, toda a igreja vai buscar o batismo com o Espírito Santo para anunciar o Evangelho a toda criatura, até os confins da terra, e os inimigos serão colocados por escabelo dos nossos pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então é justamente esse o escolhido. Essa é a palavra. Esse é o caminho, andai por ele, essa é a verdade. É Jesus. E o povo de Israel o crucificou, não o reconheceu, não quis entender, foi rebelde à mensagem. Então, se ouvires hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque essa é a palavra da verdade, essa é a palavra da conquista, essa é a palavra da vitória. A palavra da vitória inclui a oração, a adoração a Deus, o amor a Deus e o amor ao próximo. Quando nos amarmos e quando amarmos o mundo para que o mundo seja salvo, para que ninguém se perca, conforme o amor de Deus, seja derramado então este amor de Deus em nosso coração, receberemos este poder do amor de Deus e o mundo vai crer, o mundo vai entender, seremos conhecidos de todos pelo amor. E nós muitas vezes negligenciamos a palavra de Deus no ponto central, como o povo de Israel. A esse Jesus a quem vós crucificastes, a quem vós rejeitastes a palavra sobre o amor, sobre o perdão, sobre a misericórdia, então vocês o crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo é o que revela, é o que ensina todas as coisas. A mulher samaritana disse ali, nós sabemos que quando o Cristo vier, ele nos ensinará todas as coisas. O caminho da vitória, do cumprimento das promessas, o caminho da bênção, o caminho de agradarmos a Deus, de forma que Deus vai ordenar a bênção sobre nós, que Deus terá prazer em nossa vida, que Deus terá prazer em nos abençoar. Somente através de Cristo, quando nós entendermos tudo e o servirmos com todo o nosso coração e toda a nossa alma. E antes que você diga que isso é impossível para o ser humano, é impossível para o ser humano que não é cheio do Espírito Santo. Porque a promessa é para nós, é a promessa de Cristo, e ele já recebeu, o Espírito Santo já derramou sobre nós. Já está disponível para que nós possamos então amar como Cristo amou e ter essa vida para a glória de Deus, essa vida abençoada, essa vida
com o revestimento de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso é real. E eu tenho experimentado isso de uma forma real na minha vida. Eu comecei a orar, jejuar, buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. E de repente eu estava ajoelhado, orando, e vi quando uma bola, um meteoro de fogo vinha descendo do céu, e ele vinha descendo numa leve descendente, vinha na minha direção, alguma coisa começou a subir do meu estômago, veio a minha garganta, e ao mesmo tempo, simultaneamente, essa bola de fogo, esse meteoro, se chocou comigo e eu comecei a falar outras línguas. Ali o Espírito Santo me levantou, eu já comecei a gesticular, a falar, dirigido pelo Espírito Santo, falei em todas as línguas, língua dos homens, línguas dos anjos. Ele começou a conduzir meus pés, minha mente, minha palavra, minha vida. Ele me fez outra pessoa. Ele habita em mim, ele veio habitar em mim. Esse meteoro estava ali, condensado, a mensagem do céu, os dons espirituais vieram todos sobre a minha vida. Realmente, a mensagem de Cristo, a obra de Cristo é essa. João Batista avisou que sobre quem ele visse descer a pomba, o que o chamou para batizar, para anunciar a sua mensagem, disse: este é o que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a mensagem de João é a vinda daquele que batiza com o Espírito Santo. Ele veio batizando com água, mas depois dele viria alguém maior do que ele, do qual ele não seria digno sequer de desatar as correias da sua sandália. O Cristo. Então, ao sermos batizados com o Espírito Santo e com fogo, nós passamos a entender tudo. Nós temos este potencial do Espírito Santo habitando em nós, nos revelar toda a palavra. Como Jesus disse, não cuideis, não tenhais preocupação com o que ireis falar diante das autoridades onde sereis levados, porque o mesmo Espírito Santo que eu vou enviar, que virá o Consolador, que vocês devem receber, vocês irão receber, ele estará convosco. Ele vos fará lembrar toda a minha palavra. Será ele falando através de vocês. Então Deus o fez Senhor e Cristo, o que tem autoridade e poder no céu e na terra, e batiza com o Espírito Santo, e ensina todas as coisas. Então Cristo é o que ensina todas as coisas. E o Espírito Santo é o grande ensinador, que vem morar dentro de nós, por ser Espírito e o nosso corpo ser casa, ser templo, ele vem morar junto conosco, compartilhando, falamos juntos, ele nos fala, ele fala através de nós, ele mora em nós, ele nos fortalece. Então nós temos o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa vontade, e junto conosco o Espírito Santo, com o sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, com a mente de Cristo, com a sabedoria de Cristo, com o ensino de Cristo, todas as coisas, nos ensinando todas as coisas. E assim diz o versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então, essa pergunta está aqui para que nós também possamos agir dessa forma. O que faremos? Está aqui a promessa do Senhor, do Cristo que batiza com o Espírito Santo, que ensina todas as coisas, que dá poder, que fala sobre a vitória sobre todos os inimigos, que fala sobre as promessas de Deus em nossa vida. Nós vamos alcançar, nós vamos vencer, nós vamos avançar. Então, o que faremos? Essa é a questão, essa é a pergunta de hoje, desse estudo. O que faremos para receber este conhecimento, esse dom, o batismo com o Espírito Santo? A promessa lá que João Batista avisou, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O que faremos para recebermos? Eles nem dizem exatamente o que faremos para ser salvo, porque tem muita coisa além envolvida. Tem ministério, tem missão.
tem poder, tem conhecimento. Não é para ficar retido e guardado, é para ser compartilhado. É para que obras sejam realizadas. É para que sejamos trabalhadores na seara. É para levar a palavra de Deus, a mensagem do reino de Deus para toda a terra, até os confins da terra. Foi isso que Jesus mandou os apóstolos aguardarem. Foi isso que os anjos disseram. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então o que faremos? Primeira coisa, vamos ser revestidos de poder. Vamos ficar buscando, orando, pedindo, suplicando, clamando e aguardando sermos revestidos, batizados, revestidos de poder, recebermos o poder do alto. É assim que a obra de Deus é feita. Vamos ver que foi exatamente isso que Pedro respondeu no versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que faremos? Vocês vão se arrepender, vão entrar pela graça, vão confessar os seus pecados, vão se arrepender, serão batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. Então não é por obra, até que vocês não fizeram nada, apenas creram em Jesus, mas creram no Jesus Cristo. Cristo é o Messias, Cristo é o que batiza com o Espírito Santo, Cristo é o que ensina todas as coisas, Cristo é o que dá poder para a igreja, Cristo é o que dará poder para vocês. Vocês realizarão grandes obras, sinais seguirão os que crerem, vocês irão levar a mensagem de Cristo a todo mundo. Vocês vão agradar a Deus. Vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Vocês terão uma nova vida. Vocês vão nascer de novo. Quantas coisas! Quantas obras! Vocês vão trabalhar na seara do Mestre. Passaremos aqui muitas horas enumerando o que Cristo faz, o que Cristo dá, o que Cristo traz. Em nome de Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus o que tem poder, Jesus o que recebeu o Espírito Santo, Jesus que está à direita do Pai. Ele recebeu o Espírito Santo lá e derramou sobre nós aqui. Então, arrependei-vos e que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então a vitória sobre os inimigos, que serão colocados por escabelo dos nossos pés, a vitória da igreja, a evangelização mundial, alcançar os confins da terra, está aqui neste caminho. E recebereis o dom do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o revestimento de poder, o poder do alto, o Espírito Santo da promessa, a promessa que Jesus deixou, o anúncio dos profetas, o anúncio de Joel, o anúncio de Ezequiel, o anúncio de João Batista. Este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então esta é a promessa da vitória, a promessa até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés, a promessa de que andaremos em vitória, a promessa de que iremos andar até os confins da terra pregando este evangelho pelo poder. Então, essa é a promessa, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. A todos, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então que você possa se sentir como chamado. Toda a nossa geração está sendo chamada, convocada para receber o dom do Espírito Santo e para avançarmos. E quando amarmos a Deus,
com toda a alma, com toda a força, com todo o coração. Amarmos a Deus sobre todas as coisas. E quando amarmos ao próximo, à viúva, ao órfão, ao necessitado, o estrangeiro, o que está sozinho, o solitário, o abandonado, quando este amor for completo, então vai vir a bênção. A vitória virá, o mundo vai crer. O mundo verá este amor. E este amor vai resplandecer sobre toda a terra. Toda a terra vai reconhecer a presença de Deus quando a igreja andar em amor. Vamos derrubar toda barreira denominacional. Vamos derrubar toda barreira histórica, todo conflito, toda contenda. Caia por terra agora, em nome de Jesus. E que venha o dom do Espírito Santo e venha essa mensagem de libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. E vamos avançar e vamos vencer através do amor, e todo mundo irá crer e virá o Senhor nessa hora da restauração de todas as coisas. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Cristo, o Messias. Amém.